Olá, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte, um programa do sistema CNA-Senar. E hoje vamos mostrar a importância da regulamentação do selo arte para os produtores de alimentos artesanais, uma conquista que vai gerar mais emprego e renda no campo. Viaje conosco ao interior do Ceará e veja como a assistência técnica e gerencial do Senar ajuda uma fazenda de leite a produzir mais, melhorando a alimentação do rebanho. Projeto Campo Futuro. Nossa equipe acompanhou o levantamento de custos de produção e dados econômicos em Cristalina, Goiás. E o trabalho da CNA para ampliar o diálogo com os nossos parceiros comerciais e garantir novos mercados para o agro brasileiro. Fique com a gente. O Agroforte Brasil Forte começa agora. Uma importante conquista para os produtores de alimentos artesanais. Foi regulamentado o decreto que criou o selo arte. Agora, a comercialização desses produtos vai poder ser feita em todo o país. E o sistema CNA-Senar foi decisivo nessa aprovação. O gado da raça Sindhi produz leite A2, que não provoca reações em quem é alérgico. Mas este não é o único diferencial do pecuarista Eduardo. Os produtos são artesanais e passam por um processo diferente do que é praticado na indústria. A grande questão do artesanal é o fato de você fazer manual a pasteurização, os queijos, né? O doce. Então você não tem máquinas produzindo esses alimentos, não são grandes escalas. Mas a falta de uma legislação para vender o produto em supermercados obriga o produtor rural a manter uma clientela pequena. A gente fica só em casa mesmo, para um tio, para uma tia, para um vizinho, então é bem complicado. Os produtos artesanais devem ganhar mais espaço na mesa do consumidor daqui para frente. O Ministério da Agricultura lançou o selo arte para identificar e autorizar a venda interestadual de produtos de origem animal produzidos artesanalmente. Os produtores vão continuar obrigados a seguir boas práticas agropecuárias e, acima de tudo, métodos de segurança sanitária. O decreto que regulamentou o selo foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Duas instruções normativas que tratam da aplicação da lei entrarão em consulta pública. Uma que traz o regulamento técnico de boas práticas para produtos artesanais lácteos e outra que diz respeito aos procedimentos para a certificação do selo arte. Havia no Ministério da Agricultura regras muito rígidas, feitas para a grande indústria e, portanto, inadequadas para quem produz artesanalmente, que são geralmente os agricultores familiares, as pequenas cooperativas e as pequenas comunidades. Agora eles vão poder acessar grandes mercados e aumentar a renda das suas famílias. E por que não? Exportar para a União Europeia, com a identificação geográfica dos nossos produtos. Os produtos com selo arte vão ser fiscalizados pelos órgãos estaduais. Assim, a população vai ter a garantia de que os produtos são artesanais, respeitam características e métodos tradicionais e prezam pela segurança do consumo. A estimativa é que 170 mil produtores de queijos artesanais sejam beneficiados. Ela representa 70 anos, né, que nós estávamos clandestinamente resistentes, sobrevivendo. Hoje, então, ela nos traz a liberdade de agora podermos produzir a nossa matéria-prima, beneficiar essa matéria-prima de origem animal, agregar valor a esse produto e disponibilizar para todo consumidor brasileiro e, quiçá, para o mundo. A CNA atuou fortemente para a vitória dos produtores rurais. Foi a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil quem levantou o perfil das propriedades rurais e dificuldades do setor. Criou o programa Alimentos Artesanais e Tradicionais. Apoiou o projeto de lei de autoria do deputado federal Evair de Mello, que facilitou a comercialização de produtos artesanais de origem animal em todo o Brasil.
e participou do grupo de trabalho que ajudou a elaborar o decreto do selo arte. Participou em todas as fases, né? Não só que é uma luta antiga, onde os produtos artesanais oriundos de animais, né? Eles estavam com dificuldade de ter uma certificação e até, por que não dizer, não só de qualidade, como também transitar em todo o território nacional. Hoje é o final. Hoje, os selos dos produtos agropecuários vão ter selo de certificação de produto de origem. Agora, a CNA vai continuar trabalhando junto ao Ministério da Agricultura na elaboração de normas de boas práticas agropecuárias e de fabricação, além de seguir orientando os produtores rurais de todo o Brasil. A gente pensou num programa justamente para, tendo a lei, como a gente vai orientar o produtor a se adequar e aproveitar, né, essa nova oportunidade, que envolve a capacitação do produtor, na questão das boas práticas, a melhoria da comercialização, tanto na imagem como rodadas de negócio, né, e a parte de regulamentação que cada produto vai ter agora. O primeiro é o queijo, o próximo são os embutidos, mel e toda a cadeia realmente de produtos artesanais vai ser contemplada com uma regulamentação específica. O projeto Campo Futuro da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil realiza o levantamento dos custos de produção nas principais regiões do país. Durante os painéis, os produtores fornecem os dados econômicos da propriedade. Em Cristalina, Goiás, os produtos analisados foram soja, milho e feijão. Produzir alimentos é uma tarefa que exige dedicação e empenho dos produtores. Mas é preciso também ficar atento às receitas e despesas da atividade, além de informações sobre o mercado e o uso de tecnologia. O início foi mais difícil, que era preparo de solo, né? Hoje é os insumos. Quanto mais dificuldade que sobe os custos, você tem que melhorar a produtividade. Então você tem que fazer melhor ainda a tecnologia para ver se você consegue produtividade com a mesma área, você conseguir superar esse problema que é os custos, né? Em Cristalina, o projeto Campo Futuro levantou os custos de produção do feijão, milho e soja. Durante o painel, os técnicos do projeto receberam dos agricultores as principais informações da atividade. No caso do milho, o custo ficou de 10% a 15% mais caro em relação à safra 17-18. A elevação dos custos, juntamente com a queda de produtividade, contribuiu para a redução do lucro do produtor, que ficou em torno de R$ 940 por hectare. Esse valor é praticamente metade do registrado na safra passada. O mesmo aumento dos custos foi observado para a soja, que foi superior a R$ 2.700 por hectare. A margem ficou em R$ 500, 1/3 da safra passada. Já o feijão teve resultados melhores. Custo operacional próximo a R$ 4.000 e receita de R$ 5.200. Isso garantiu margem positiva acima de R$ 1.000 por hectare, valor bem superior à safra passada. A rentabilidade só melhorou por conta da valorização do preço médio do feijão. O aumento nos preços de fertilizantes e defensivos foram os principais responsáveis pela elevação dos custos de produção analisados em Cristalina. No momento do planejamento do produtor, o preço dos insumos estavam mais caros. Tanto é que nós tivemos o problema do tabelamento de frete, que isso acabou influenciando também no preço, principalmente do fertilizante, que o fertilizante é utilizado em grande quantidade, então ele acaba sendo impactado mais diretamente. Como aconteceu também, nós tivemos os preços internacionais dos fertilizantes que vinham mais altos, assim como a cotação do dólar, né? Então isso, a questão cambial também contribuiu. Então juntando todos esses fatores fizeram com que essa safra, assim, nós tivemos um aumento de 8% a 15%, tanto para a soja quanto para o milho. O presidente do Sindicato Rural de Cristalina destaca que as informações do Campo Futuro servem para mostrar as reais dificuldades enfrentadas pelos produtores, com transparência para toda a sociedade. Ajuda em diversos aspectos. Primeiro, pela seriedade que a CNA conduz esse Campo Futuro, né? Com gente altamente capacitada para fazer esse levantamento de custo. Em segundo, porque esses custos chegam com uma transparência única para a sociedade, para eles saberem
que aqui tem que trabalhar com muita tecnologia, tá? Com muita dedicação e com cuidado especial ao meio ambiente e a tudo que cerca a produção para que ele possa ter resultado. Qualquer erro que se tenha aí é fatal. Então, o Campo Futuro ele é essencial para dar essa transparência para a sociedade. Para este ano, estão previstos mais de 130 painéis em todas as regiões do país. As cadeias produtivas que estão sendo analisadas são aquicultura, avicultura, bovinocultura de corte e de leite. Os produtores de café, cana-de-açúcar, cereais, fibras e oleaginosas, frutas e hortaliças, além da silvicultura e suinocultura, também fazem parte do projeto. Com base nos atuais custos de produção, o projeto Campo Futuro também consegue estimar o investimento necessário para o próximo plantio, através da evolução dos preços dos insumos. A safra 2019-2020 deve ser uma das mais caras da história, com custo de produção 8% maior do que o atual. Os dados do Campo Futuro também contribuem para o planejamento de ações da CNA e na elaboração de políticas públicas para a agropecuária brasileira. Com base nessas informações mensais, são elaborados boletins técnicos que ficam no site institucional da CNA, que é direcionado para as federações, para os produtores rurais, né, mensalmente, para auxiliá-los também nas discussões em nível estadual e municipal e especialmente aos produtores rurais para apoiá-los em sua gestão de forma técnica com base em dados atualizados. Quer abrir as portas do mercado de trabalho no agronegócio? Veja esta oportunidade que a Faculdade CNA tem para você. Você sabia que o agronegócio é responsável por 1 em cada 3 empregos no país? E que são muitas as áreas onde você pode atuar? A Faculdade CNA já está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos de graduação à distância. 4 cursos para você começar uma carreira no setor que mais cresce e ajuda no desenvolvimento do Brasil. Gestão do agronegócio, processos gerenciais, gestão ambiental e gestão de recursos humanos. Venha conhecer mais sobre a Faculdade CNA e faça já sua inscrição. faculdadecna.com.br. No próximo bloco, veja como o trabalho da assistência técnica e gerencial do Senar aumenta a produção de leite e garante mais alimento para o rebanho. E a atuação da CNA para abrir novos mercados internacionais e diversificar os produtos exportados. É só um minuto. O Agro Forte Brasil Forte volta já. Como aumentar a produção de leite utilizando medidas simples de manejo e alimentação? A assistência técnica e gerencial do Senar tem contribuído com os pecuaristas para melhorar o planejamento e a gestão da propriedade. É o que vamos acompanhar em Ibaretama, no interior do Ceará. Há 5 anos que o Victor trabalha com a pecuária de leite. A propriedade de 500 hectares possui 55 vacas, sendo que 41 estão em lactação, prontas para ordenha. A ideia sempre foi aumentar a produção, mas com tantos animais para alimentar, ele precisou encontrar forragens que melhor se adaptassem ao clima semiárido da região, sem aumentar os custos da fazenda. Sempre eu tive dificuldade com as forragens. Sempre me faltou forragem, e quando falta forragem, se eu continuar com a atividade, meu prejuízo vai muito além. Então eu preferi acabar a vacaria e depois comecei novamente com a esperança de ter forragem suficiente para o verão para manter uma vacaria. Mas o calcanhar de Aquiles se chama forragem. Esta é a terceira vez que o Victor aposta na pecuária de leite.
Agora, com assistência técnica e gerencial do Senar, ele investe numa reserva estratégica de forrageiras para aumentar o suporte de volumoso e, consequentemente, a produtividade da fazenda. Através da ATEG a gente tem recebido essa assistência e com isso a gente tem tentado evoluir para poder também aumentar a nossa produtividade, que é o grande fator que faz com que no setor primário você possa crescer, porque é questão de escala, né? Então, se nós não tivermos um volumoso para suprir a necessidade, a demanda do rebanho, então nós não temos como crescer. E através dessa assistência é que nós esperamos ter um futuro melhor, com a produção melhor. Anteriormente ele fazia a silagem aqui, que é uma alternativa aqui para a nossa região aqui, muito interessante. Esse processo de conservação de forragem, ele é estratégico aqui para nós. Mas aqui esse ano ele plantou o capiaçu, que é uma variedade interessante, que tem um suporte forrageiro muito interessante, uma boa produção de massa verde e de massa seca, para poder alimentar seu rebanho. Então ele plantou 1,8 hectares. Ele também tem um paulistinha também, que é em torno aí de 3 hectares. E tem também aqui a palma forrageira, juntamente consorciada com a moringa, que é mais uma alternativa de volumoso, no caso a palma, mas como ela tem em torno de 90% líquida, então precisa de uma alternativa de proteína. Então a gente tem aí a moringa, que tem a proteína aí em torno de 27% ou mais. O período de chuvas contribui para a diminuição dos custos, mas, segundo o Victor, a produtividade também cai. E para manter a produtividade em alta, o técnico de campo do Senar trabalha no gerenciamento de custos da propriedade. A primeira orientação e o que a gente vem trabalhando com o produtor aqui é a gestão da propriedade. A gente tem um caderno do produtor, onde esse caderno é repassado para o produtor, onde ele faz todas as anotações inerentes à bovinocultura de leite. Desde o nascimento do bezerro, da aparição da vaca, da quantidade de volumoso que essa vaca consome, da quantidade de ração que essa vaca consome. Aí a gente entra na questão da gestão dos custos, ou seja, o que é que ele tem de despesa aqui na propriedade dele, o que é que de fato ele entra de receita, né, na propriedade dele, e a gente faz o custo de produção. No verão eu vou alimentar o gado e eu vou controlar o gado. Na época chuvosa, que é o nosso inverno, eu solto o rebanho para se alimentar da pastagem nativa, consequentemente eu diminuo o meu custo, mas também eu não aplico a ração, que é um custo muito alto. Hoje a produção de leite está em torno de 480 litros por dia, um número ainda pequeno, mas com grandes chances de crescimento. A meta é chegar a 3.000 litros com planejamento e gestão. Vamos dizer assim, de vacas em lactação relacionada ao número total de matrizes do rebanho. Qual seria o indicador ideal ou o número ideal? 83%. Então, quando a gente faz esse cálculo aqui com as matrizes do seu Victor aqui, a gente tem 41 vacas ou matrizes produzindo leite e a gente percebe que ele tem um rebanho de vacas total de 55. Então esse índice dele aí, já a partir do trabalho que a gente vem fazendo, a gente percebe que esse índice era bem menor e hoje ele teve um aumento. Hoje ele está com 74% e o índice ideal é 83%. Como vamos fazer isso? Trabalho reprodutivo, planejamento reprodutivo. A CNA tem um trabalho ativo na agenda internacional, promovendo encontros com representações estrangeiras para fortalecer a imagem do agro brasileiro lá fora. Oportunidade para consolidar e também ampliar mercados no exterior. O Brasil é o terceiro maior exportador de produtos agropecuários do mundo. Chegamos a 190 países. Mas ainda há espaço para crescermos muito mais. O desafio agora é diversificar os produtos que vendemos. Para isso, a CNA promove reuniões e atividades com os nossos parceiros comerciais. O papel fundamental dos produtores brasileiros é mostrar como que nós fazemos a agricultura aqui, aproximar esses grandes mercados que são compradores do nosso agro, mostrar para eles nossos números, a sustentabilidade e a vocação rural que o Brasil tem. Trabalhar mais junto para poder ter um comércio entre os países maiores, porque são grandes mercados consumidores, todos eles, inclusive o Brasil, e todos têm interesse de ter mais trocas comerciais. Esta
semana, a Confederação recebeu em Brasília adidos agrícolas de 22 embaixadas, onde apresentou dados sobre a produção agropecuária brasileira e falou sobre legislação ambiental, uso de defensivos agrícolas, questões trabalhistas e previdenciárias, assuntos que estão em destaque no cenário mundial. Foi muito interessante esse seminário sobre agricultura aqui no Brasil, e é um país que todo mundo está olhando para ver como se vai desenvolver em termos de agricultura e de produtos seguros para a saúde, em termos de nutrição para o povo. É muito importante para nós que o CNA fica com essa preocupação de divulgar informações e de manter laços com nossas embaixadas. É muito importante para entender mais sobre o sistema de produção aqui no Brasil e também como nós podemos colaborar em áreas que somos concorrentes às vezes, os Estados Unidos em particular com o Brasil, mas no mesmo tempo temos muitas coisas em comum, como por exemplo o uso da ciência na regulação da agricultura. Para aproximar ainda mais o produtor rural dos nossos parceiros comerciais, a CNA promove o programa de intercâmbio Agrobrasil. A iniciativa leva representantes de embaixadas para conhecer a produção agropecuária brasileira, do plantio à comercialização. Em agosto será a vez do Oeste Baiano, um dos principais polos de grãos e pecuária que vai receber os participantes. A CNA é uma organização muito importante porque ela tem um conhecimento da agricultura brasileira que é muito forte, e eu acho que esse câmbio de conhecimento que pode ser para Agrobrasil ou nesse seminário da CNA ou do Senar são coisas muito importantes para nosso trabalho no Brasil. Outra reunião importante foi com os vice-ministros de Agricultura do BRICS, bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro, promovido pela CNA em parceria com o Ministério da Agricultura, mostrou o trabalho realizado pela Confederação e ampliou o diálogo entre os países. A CNA ela é a casa do agricultor brasileiro. É importante que a gente traga os vice-ministros aqui para eles conhecerem a estrutura que nós temos de apoio ao agricultor brasileiro. Nós temos um denominador comum, que é o uso da ciência, da inovação. Sobre esses pontos nós estamos trabalhando aqui. Agora, a reunião dos BRICS, ela permite também a realização de reuniões bilaterais, muito importantes para suavizar a relação comercial do Brasil com esses países. Um ato importante dentro da CNA, ao receber os BRICS, a exemplo de outros tantos eventos internacionais com esta área das embaixadas, das representações estrangeiras dentro do Brasil, dentro da nossa casa. Como o agronegócio brasileiro é um sucesso, ele vem num crescimento exponencial e vai continuar crescendo, todas estas relações e discutidas dentro da nossa CNA só vêm pelo engrandecimento e para o engrandecimento da agricultura e pecuária brasileira, ou do agronegócio brasileiro como um todo. A reunião do Conselho do Agro e outros importantes trabalhos realizados pela CNA, você acompanha agora no nosso resumo da semana. Olá, produtor! A CNA e as entidades que integram o Conselho do Agro discutiram, nessa semana, temas importantes para o setor e para o país. Na primeira parte do encontro, o senador Irajá apresentou os detalhes do projeto de lei de sua autoria que trata da aquisição de terras por estrangeiros. Na segunda parte, a Superintendência de Relações Internacionais mostrou as ações do sistema para aumentar a participação do agro no exterior. Veja o que mais a CNA fez para você, produtor. O presidente da CNA, João Martins, e o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, estiveram na entrega da Medalha do Mérito Rural FAENG 2019. A grande homenageada foi a ministra Tereza Cristina. O projeto Campo Futuro esteve no Paraná, Goiás e Pará para levantar os custos de produção de grãos, aves, suínos e pecuária de corte. No Rio de Janeiro, a Confederação participou de uma reunião na SUSEP para debater ajustes no seguro rural. Já no Ministério da Agricultura, a CNA discutiu ações de autocontrole na indústria de carne suína e na alimentação animal. O uso de sacos feitos com fibras naturais nos estoques da Conab
foi um dos temas que a CNA tratou na reunião da Câmara Setorial no Ministério da Agricultura. Em um evento promovido pela Universidade de Viçosa, a Confederação participou de um fórum sobre a retirada da vacina contra a febre aftosa. Representantes do órgão de pesquisa da Austrália estiveram na CNA para debater soluções tecnológicas para o agro. E um sorteio definiu que a CNA será a representante do setor empresarial, juntamente com a CNI, no primeiro ano da nova composição do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. O fortalecimento do agro tem sido fruto da parceria entre a CNA e você, produtor rural. É graças à sua contribuição que o trabalho segue de forma intensa. Ficamos por aqui e aguardamos a sua companhia na próxima semana. Até lá!